Boa tarde. Vamos dar aqui prosseguimento ao nosso outro conteúdo, que é sobre pontuação. Assim, na verdade, o assunto de pontuação é a mesma coisa do português, que a gente conhece como ponto final, interrogação, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, reticências, parênteses, né? Todas essas pontuações que a gente conhece da ortografia da língua portuguesa. No espanhol é a mesma coisa, sempre vai ter a mesma pontuação. Por quê? Porque não deixa de ser uma língua, né? Que tem gramática, que tem as regras, tudo que tem no português contém na língua espanhola, tá bom? Então, o que vai diferir da língua portuguesa para a língua espanhola? Somente os nomes, né? A gente conhece, por exemplo, o nome vírgula, né? Mas a função dela é a mesma no espanhol. O que vai diferir é o nome. Em vez da gente falar vírgula, não é? A gente vai falar coma, tá? Então, vocês vão conhecer essas pontuações com nomes no espanhol. A maioria delas é a mesma coisa do português. Algumas diferem como a vírgula. Então, bora lá conhecer. Temos aí o sinal, né? O nome e o uso. Para que a gente vai usar essa pontuação? El punto, que é conhecido como ponto final. El punto, ele é usado para indicar uma pausa mais definitiva, ou seja, para indicar o final de um período. Uma frase, por exemplo, Ana foi para a escola. Aí tem o ponto final, né? Então, essa oração teve uma pausa definitiva. Eu não vou continuar porque eu já terminei. Ana foi para a escola. Então, é uma afirmação, ou seja, frases afirmativas que tem um ponto final, ela vai ser utilizada como uma frase definitiva, porque depois que ela vai para a escola, a gente não fala mais. Só sei que Ana foi para a escola, né? Ana foi para a escuela, certo? La coma, que é conhecido como a vírgula no português, indica uma pequena pausa e é usada em enumerações. Por exemplo, vou colocar aqui em português, depois em espanhol. A gente sempre separa vírgulas em intervalos, né? Ou para dar uma pausa, ou para explicar uma coisa para fazer sentido. Por exemplo, Ana foi para a escola, vírgula, para o cinema, vírgula, e depois voltou para casa. Então, a gente viu aí um intervalo de pausas de objetivos de enumeração que a Ana foi fazer na sua rotina. Depois da escola, ela foi para o passeio, né? E depois voltou para a escola. Então, são 3 pausas que a gente dá como se fosse uma enumeração, né? Ou seja, vários pontos essenciais que ela fez na rotina. Então, Ana foi para a escola, para um passeio e depois volvió para sua casa. A mesma coisa. El punto e coma, que é conhecido como ponto e vírgula, ele serve para indicar uma pausa superior à da vírgula, mais inferior à do ponto. Então, a gente coloca o ponto para terminar aquela oração definitiva. A vírgula, para a gente dar um sentido, uma coerência na frase. Já o ponto e a vírgula, aquele ponto e coma, ele tá entre esses dois. Ele dá uma pausa, mas ele tem um objetivo depois, certo? La interrogación, que é a interrogação. Isso aqui dá para saber que é usada somente para frases interrogativas, ou seja, frases que a gente faz pergunta. Ana foi para a escola? Ou seja, Ana foi para a escola? Então, eu estou perguntando, estou exclamando, interrogando. Exclamando não. Estou interrogando uma certa pessoa para saber se realmente a Ana foi para a escola, né? La exclamación, que é a exclamação, ela é usada em frases exclamativas, principalmente para transmitir espanto, surpresa, né? Por exemplo, Ana foi para a escola? Ou seja, estou espantado que aquela menina, Ana, foi para a escola. Então, é a mesma coisa. Um detalhe. No espanhol,
quando a gente for fazer uma pergunta ou fazer uma exclamação, que é uma surpresa, um espanto, a gente sempre vai iniciar essas duas frases colocando o ponto de exclamação no início e o ponto de exclamação no final. Assim sucede a de interrogação. Para a pergunta a gente coloca no início e também no final. Para a gente, o costume é só no final, mas para a língua espanhola é no começo e no final. Porque esses signos de interrogação e de exclamação, eles são usados, né? Cabeça, ele é ao contrário, cabeça abaixo, né? Ao princípio da frase para indicar a entonação, para ser mais forte do que a língua portuguesa. Então, a pergunta e exclamação, quando o grego que fala espanhol, é mais acentuado, né? Tem mais entonação, mais som. Continuando. Los pontos suspensivos é conhecido como as reticências. São usados no final de uma frase para deixar em suspenso a oração, né? A gente deixa aquele intervalo, a gente fala assim, Ana foi para a escola, aí 3 reticências. Porém, não sei se ela voltou, ou seja, esse intervalo que eu coloquei entre essa frase, agorinha, é a utilização da reticência, ou seja, eu tô dando uma parada, né? Tô dando uma suspensão na frase, porque eu não sei realmente se isso foi definitivo, se ela foi para a escola ou não. Los parênteses, né, que são os parênteses, são usados para incorporar uma informação complementar ou clamatória, ou seja, quando a gente faz aqueles textos grandes, a gente acaba colocando alguns detalhes a mais, não no texto, porém entre parênteses, tá? Pra gente deixar uma ênfase maior, certo? Em vez de colocar todos os detalhes dentro de um texto, dentro de uma frase, a gente abrevia entre parênteses, para a gente entender que além do que aconteceu naquela frase, tem um detalhe a mais, entre parênteses. Continuando. Los colchetes, né, que são os colchetes, eles têm o mesmo uso dos parênteses. É a mesma coisa, tá? La raya é conhecido como travessão, tá? Tem o mesmo uso do parênteses e também é usada para indicar uma fala de um personagem em um discurso direto. Ou seja, a gente utiliza mais la raya, que é o travessão, principalmente em leituras subjetivas. Quando a gente vai ler um livro, a gente percebe que o diálogo daquele personagem sempre vem num trechinho chamado travessão. Tem um travessão e começa a fala daquele personagem, né? Então, é mais utilizado para isso. El guión é como se fosse o pequeno hífen, tá? O hífen. Ele é usado para indicar ao final de uma palavra, né? Que tem uma continuação na linha seguinte. Por exemplo, a gente faz muito isso e a gente aprendeu também na redação. Certo? Quando a gente tem um caderno, a linha acaba. Mas eu não terminei a minha palavra. O que a gente faz? A gente abrevia não, a gente encurta ela, né? Em vez de colocar, por exemplo, a palavra pergunta. Na linha deu até o N. Faltou o TA, né? O tá. E aí, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar junto, porque não pode, porque não tem espaço, eu vou pegar o pequeno hífen, né? E fazendo de conta, pegando pedaço daquela palavra e colocar na outra linha. Eu sei que aquele hífen ali representa o significado de que tem um pedacinho daquela palavra em outra linha, certo? Que mais? Los dos pontos, né? Ele indica o que se segue a uma consequência ou conclusão do que se antecede. A gente utiliza mais esse ponto, principalmente quando antecede um diálogo de um personagem, tá? Principalmente nos livros, quando vocês que, não sei se vocês leem, não tem costume de ler, né? Se vocês tiverem esse costume, dá para perceber que quando a gente tem um diálogo de um personagem lá no livro, antes de acontecer esse diálogo, tem 2 pontos, né? Para indicar, certo? Las comillas, que é conhecido como as aspas,
são usadas para ressaltar uma palavra dentro de uma frase, seja porque não está sendo usada com seu significado habitual ou porque é estrangeira. Também são usadas para indicar conversas de outras pessoas, tá bom? Ou seja, as aspas, a gente sempre vai ressaltar uma palavra que a gente quer no texto. Principalmente eu vejo muito textos que tem língua estrangeira, né? Principalmente em redações, novamente, olha a redação. As redações, quando a gente aprende dissertativas, essas aspas sempre vêm com o nome, por exemplo, o nome de um filme, o nome de uma música, o nome de um livro. Então, a gente quer dar importância para aquele nome, para aquela frase, a gente coloca entre aspas, tá? Porque a gente tem que entender o sentido. A gente, às vezes, não sabe o sentido daquela palavra e a gente coloca entre aspas. La barra é usada para indicar mais de uma possibilidade de opção e também em abreviações. Exatamente. A barra, quando a gente quer colocar uma palavra, por exemplo, uma palavra procurada, a palavra procurada, eu posso colocar no texto procurada barra buscar, procurar ou buscar, tá? Ou seja, essas duas palavras têm o mesmo sentido, mas eu quero que ela tenha outra opção. Então, eu coloco no texto, nessa frase, essas duas opções de palavras, né? Entre barras. Procurar barra buscar, certo? Para que eu entenda, para que aquela pessoa entenda, né? Quando vai ler, que tem duas opções para eu colocar. É uma ou é outra? El asterisco é usado para indicar uma chamada de nota que geralmente aparece no pé da página. Se antepõe diante de uma palavra ou expressão para indicar que a usada anteriormente estava equivocada. A gente vê isso muito em textos acadêmicos, né? Quando a gente faz um artigo, um trabalho mais científico, a gente sempre coloca numa rodapé no Word, né? Que é o software para escrita, né? Às vezes a gente quer colocar informações extras, mas essas informações não podem ser incluídas no texto. A gente acaba colocando asterisco lá no finalzinho desse trabalho, né? Para explicar o que aquela palavra quer dizer, né? Dentro daquele texto, os significados, certo? Então, basicamente isso, né? Os pontos, as pontuações. Como vocês podem ver, né, perceberam que a pontuação é a mesma da língua portuguesa, tem o mesmo significado, tem a mesma regrinha. O que vai diferenciar são alguns nomes, né, que são parecidos e outros nem tanto, certo? Então, para finalizar, eu quero que vocês façam a página 96 do livro, tá? Que vai dar prosseguimento a esse conteúdo, certo? Então, eu finalizo por aqui e até a próxima aula.